Fala galera, aqui é o Titus e eu estou com vocês aqui hoje para falar sobre tomada de decisões. Sabe, muitas vezes nas nossas vidas nós nos deparamos com boas oportunidades e quando essas boas oportunidades chegam, você tem normalmente duas opções. Ou você as deixa passar e lida com as consequências do arrependimento e de não ter escolhido a boa opção, ou você agarra ela com toda a sua convicção e vai para cima daquilo que você acredita que é para você. Talvez nesse momento você esteja diante de uma situação como essa. Talvez ao longo desse Dunamis Sprint, tantas dúvidas e também boas oportunidades tenham surgido na sua mente. E eu estou aqui hoje para te dizer que você precisa ter convicção total da parte de Deus, o entendimento de que a boa oportunidade ela foi feita para você e você agarrar essa oportunidade com tudo e avançar em direção àquilo que você sabe que foi feito para você. Nós acreditamos muito no sonho da Universidade Dunamis e hoje eu quero dar para você a oportunidade de contribuir com esse sonho também. Você hoje tem a oportunidade de se inscrever para a Escola Dunamis, que hoje é a nossa principal ferramenta de treinamento do Dunamis Movement e também a principal ferramenta de financiamento do sonho da Universidade Dunamis. Chegou a hora de você tomar essa decisão, você receber a convicção no seu coração para tudo aquilo que você foi chamado a atuar. Você tomar uma decisão intencional em direção aos seus sonhos e também contribuir com o sonho Dunamis. Eu quero te encorajar a vir andar conosco. Faça como esses alunos. Confere aí. A primeira vez que eu ouvi falar da escola foi em 2010, 2011, pelo André. Só que ela era física, era 6 meses aqui. E na época eu não podia vir, eu não tinha condições financeiras e nem conseguia estar aqui em São Paulo. E aquilo ficou um sonho guardado no meu coração. E eu estava entrando na faculdade e eu entrei na faculdade, fui direto depois para a residência, para o mestrado e hoje eu estou no doutorado. E eu pensava, cara, Deus tem muita pressa na minha vida. Porque quando eu entrei na faculdade, ninguém da minha igreja entrou, então eu fui ficando meio sozinha e vi Deus me acelerando nisso. E eu pensava, poxa Deus, por que eu estou fazendo tudo isso tão rápido? E eu tenho um chamado missionário e eu não conseguia entender qual que era a função de um do outro. Parecia que eu estava desviando minha visão, assim. A missão estava aqui e a minha faculdade, a minha profissão aqui. E aí eu fiz o último Dunamis Sprint e ali o Theo começou a falar sobre a escola Dunamis e voltou aquela coisa no meu coração e falou, essa é a hora, eu preciso disso, e eu me inscrevi. E eu tinha condições para isso, eu louvo a Deus porque eu nunca imaginei que eu teria condições para fazer a escola. E quando eu comecei a fazer a escola na primeira aula, o Theo começou a contar sobre o Dunamis e eu pensei, nossa, eu conheço o Dunamis há tanto tempo e eu tô ouvindo de novo. Mas quando ele começou a falar sobre a Universidade Dunamis, meu coração começou a queimar e Deus falou para mim, eu não tenho pressa, eu estou no tempo certo. Então, eu entendi que Deus ele não se atrasa nem ele se adianta, ele está no tempo certo e ele me falou, você nasceu para um tempo como esse. E o meu sonho hoje é terminar minha formação e ser um instrumento na Universidade Dunamis, é algo que queima em mim e eu entendi que está totalmente acoplado à minha missão do dia a dia. Eu sou filho de pastores e durante muito tempo eu tive sempre esse preconceito de que eu sou filho de pastor, então eu tenho que me comportar de uma certa maneira, eu tenho que me agir de uma certa forma, eu tenho uma pressão muito grande e durante muito tempo eu recebia palavras, profecias de que eu iria ser enviado para as nações, de que eu iria causar um impacto na sociedade, mas eu não me via assim, eu me via apenas como o filho de um pastor e que eu não fazia nada. E depois que eu fui para a conferência Dunamis, eu me inscrevi na escola Dunamis também e começou a despertar em mim algo que eu nunca senti antes. Eu comecei a enxergar que, além de eu ser filho de pastor, acima de tudo eu sou filho de Deus. E eu comecei a agir no meu ministério, não influenciado apenas pelo ambiente onde eu estava, mas eu comecei a falar, Deus, o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor quer para o meu ministério? E com isso o Senhor começou a destravar cada área da minha vida. Eu comecei a entregar palavras de conhecimento, comecei a evangelizar mais, pessoas começaram a ser curadas, pessoas começaram a aceitar Jesus no ônibus, no metrô, onde eu estava.
E isso causou impacto não só nas outras pessoas, mas em mim também. E hoje eu sou completamente transformado. E por isso eu creio que nós não somos transformados apenas para ficar parados ou estagnados. Nós somos transformados para transformar a nossa nação e todos os ambientes onde nós estamos. Para eu fazer a Escola Dunamis foi um milagre e Deus abençoou muito. E tudo que eu aprendi na aula e colocar em prática foi um desafio. Receber as orientações e quando chegar no dia a dia eu ficava... Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer? E aí, Deus lembrava do que eu aprendia na aula e os coaches ajudavam muito. E aí, foi um destravar de Deus pra minha vida. Eu pude conhecer novas pessoas, outro lado meu, mais corajoso, mais ousado e que pôde enfrentar os medos e fazer aquilo que Deus tinha pra mim. Depois que eu assisti a aula do André Tanaka sobre palavra de conhecimento, aquilo me encorajou muito a viver aquilo na minha universidade, não só fazendo o meu ciclo social de amigos. E aí, eu tive uma palavra de conhecimento a respeito de uma amiga minha. E eu tô com muito receio de entregar, mas eu fui lá, entendi os propósitos da aula e entreguei pra ela e era aquilo que ela precisava ouvir. Várias áreas da vida dela foram destravadas depois que Deus me deu a palavra e eu disse pra ela e até hoje ela me conta o testemunho do que essa palavra fez na vida dela. Desde que eu comecei a fazer a Escola Dunamis, eu venho sendo desafiada ao sobrenatural mesmo. Todas as aulas elas levam a gente a ser mais ousado e acreditar no quanto que Deus pode fazer. Então, logo depois que eu comecei a escola, eu descobri um câncer de pele. E eu comecei a orar e falei, Senhor, e aprendi, claro, né, na escola que no reino de Deus não tem enfermidades. Então, eu orei e falei para o Senhor, Senhor, se no teu reino não tem enfermidades, eu acredito que eu posso ser curada. E já estava grande na minha perna, na minha perna esquerda. E foi muito lindo porque eu orei e esqueci. Aí então passou alguns dias, eu não sei exatamente quanto, e um dia uma moça do meu trabalho perguntou se eu já tinha ido ver. E eu falei que não, porque eu precisava tirar. Só que eu passei a mão na perna e não tinha mais. E aí eu fui olhar, eu não tenho nem marca, nem sinal nenhum. Então eu acredito que Deus pode fazer isso e muito mais, com certeza. Eu aprendi isso na Escola Dunamis. Eu comecei a fazer a Escola Dunamis e isso tem sido transformador na minha vida. E antes de começar a fazer a escola, eu tinha vários bloqueios. E um dos bloqueios era sobre orar pelas outras pessoas. Eu achava muito que isso era sobre pessoas muito maiores do que eu, pessoas que já tinham tempo de igreja, era sobre pastores, líderes, etc. Até que eu comecei a fazer a escola e entendi que isso é uma questão de identidade, é uma questão de você se colocar como filho de Deus, como Ele realmente criou para ser. E eu comecei a descobrir que o meu problema de não ter coragem de orar pelas pessoas era justamente que eu não tinha identidade formada em mim. E aí eu comecei a entender isso através das aulas e praticar ao longo da minha semana, na escola, no trabalho, até mesmo na igreja. E todo domingo a gente vai com a minha igreja local na Praça da Sé servir café da manhã para as pessoas necessitadas. E num desses dias eu vi um senhor que estava com os olhos bem realmente deteriorados, assim, tinha umas capas brancas assim, no seu olho, e eu não sabia o que era, eu também não perguntei, só que eu senti no meu coração demais de orar por ele. E eu fui lá, estendi a mão sobre os olhos dele e orei. E eu falei, Deus, eu praticamente repeti a oração que os caras do Dunamis aqui, as pessoas que eu admiro, fazem. Eu falei, Deus, não tem como não dar certo, porque eu tô repetindo igual os caras fazem. E quando eu tirei a mão, não estava curado. Eu falei, não é possível, Deus. Eu fiz igual eles fazem. E aí eu fiquei um pouco triste, só que eu falei assim, bom, eu sei uma coisa que eu aprendi com eles e eu fiz na vida desse senhor. Eu amei ele. Tipo, e por que eu sei disso? Que quando eu terminei de orar por ele, ele ficou muito feliz, ele me abraçou forte. Eu falei, cara, esse homem foi amado. Fui pra casa. Uma semana depois, no outro domingo, a gente se encontrou de novo, só que dessa vez no culto, eu não pude ir pra praça. E aí na hora do culto, um cara veio, um irmão da igreja, e falou assim, Guilherme, eu tenho uma coisa pra te contar. Tem aquele senhor que você orou? Eu nem tava com você, mas eu vi que você tava orando por ele. Aí ele tava meio assim desempolgado, o cara contando pra mim. Aí eu comecei a ficar alegre, porque eu sei qual era o problema da pessoa. Eu sei o que ele tava passando. Aí o cara falou assim, ele falou que foi curado completamente. Aí eu comecei a dar glória a Deus e fiquei muito alegre, só que o cara não tava tão feliz assim como que eu tava. Aí eu falei, cara, esse senhor tava com um problema enorme nos seus olhos, tava com uma capa branca, ele quase não conseguia enxergar. E ele estava inclusive com um processo de aposentadoria, etc, que não estava dando certo por conta desse problema do olho. E aí o cara, nossa, sério que você fez isso? Eu peguei e falei para ele, cara, não é sobre mim, mas é sobre Jesus. E todos nós podemos fazer isso porque é um poder que Deus deu para aqueles que são filhos. A partir do momento que você entender essa identidade, você começa a fazer também essas coisas. Quando eu entrei na Escola Dunamis, eu estava com uma doença que eu nunca consegui diagnosticar, mas eu tinha dores pelo corpo inteiro.
E ao longo das aulas, falando sobre intencionalidade, sobre ousadia, eu cheguei no momento em que eu estava muito esgotada de sentir meu corpo doendo, e eu entrei no quarto e fui orar e pedi a Deus que Ele me curasse. Dentro do meu quarto eu recebi o batismo com línguas, e eu saí do quarto tendo certeza que eu tinha encontrado a cura que eu precisava. Gradativamente eu fiquei boa da doença, nunca mais senti dores. Tenho certeza que esse é apenas uma das consequências do que eu vivi depois que eu encontrei a Escola Dunamis. Estou no Ministério do Senhor já há mais de 20 anos. E o ano passado eu estava vivendo um momento de depressão, de síndrome do pânico, e eu lidero mais de 8 igrejas. Meu marido, ele é apóstolo e presidente do ministério, só que eu estava num conflito porque eu estava vivendo já como se fosse uma profissional de igreja, né? Ia para pregar, ia fazer as coisas e não tinha nenhuma motivação para aquilo que eu estava fazendo, e cada vez mais ficando doente, dependente de medicação. E quando eu soube da conferência, eu falei para o Senhor, eu falei, é tudo ou nada, o Senhor me cura, faz alguma coisa por mim, porque eu não aguento mais viver essa frieza espiritual que eu estou vivendo. Eu estava em conflito comigo, conflito com o meu líder, que é meu marido, e as coisas não iam bem. E quando eu fui na conferência, ali o Espírito Santo me impactou, porque eu sempre tive, desde os 15 anos de idade, todos os tipos de dons de visão, revelação, palavra de conhecimento, profecia. Eu tinha visões de anjo, demônio, discernimento de espíritos. Eu sempre vivi com todos esses dons só para mim, e quando eu fui na conferência e comecei as aulas da Escola Dunamis, eu entendi quem eu era e o que eu precisava fazer, que era destravar a vida das pessoas para que elas pudessem viver o mesmo ministério que eu tinha, para que elas fossem destravadas na vida espiritual. Nós agora tivemos no retiro de carnaval, eu preparei o retiro de carnaval em função para destravar a vida das pessoas que iam lá do nosso ministério, e foi um mover espiritual tremendo, 3 dias de imersão do Espírito Santo. Todos que foram destravados espiritualmente, começaram a ter visões, revelações, palavras de conhecimento. Fomos para a cidade de Serra Negra e ali mais de 30 almas foram salvas pela busca do tesouro, e foi algo tremendo. E eu estou vivendo o sobrenatural, estou motivada, empolgada, dando aula durante a semana para todas as minhas pastoras, motivando o ministério. E agora no ministério está tendo cura, revelação, palavra de conhecimento, mover, evangelismo, sobrenatural. A igreja, parei de brigar com o marido, e a igreja agora está decolando nesse avivamento em nome de Jesus. Um grande abraço e espero te ver na Escola Dunamis.